Os gigantes da Bíblia têm fascinado gerações com suas histórias intrigantes e suas representações enigmáticas. Desde os Nefilins mencionados em Gênesis até Gólias, o gigante filisteu, essas figuras monumentais nos fazem refletir sobre a grandeza e a fragilidade da condição humana. A narrativa bíblica não é apenas um relato de batalhas e confrontos, é uma exploração da luta entre o bem e o mal, entre a fé e o desespero, e entre o humano e o divino. No livro de Gênesis, os Nefilins são apresentados como os filhos de Deus e das filhas dos homens, uma descrição que tem gerado debates e especulações ao longo dos séculos. O que realmente eram esses seres? Eram homens de grande estatura ou simbolizavam algo mais profundo? Alguns estudiosos interpretam os Nefilins como metáforas para a corrupção e a decadência que se infiltraram na humanidade, enquanto outros os veem como seres literais, uma mistura de divino e humano, que caminhavam entre nós, deixando um rastro de medo e admiração. Em meio a essa mística, encontramos Gólias, talvez o gigante mais famoso da Bíblia. Sua batalha contra Davi, um jovem pastor, é uma das histórias mais emblemáticas da fé, triunfando sobre a força bruta. Golias representa não apenas a opressão, mas também o desafio que cada um de nós enfrenta em nossas vidas. As montanhas que parecem intransponíveis e os medos que nos paralisam. A coragem de Davi, armada apenas com uma funda e 5 pedras, é um lembrete poderoso de que a verdadeira força vem de dentro e que, com fé, até o maior dos desafios pode ser superado. As histórias dos gigantes nos convidam a olhar para nossas próprias lutas. Quantas vezes nos sentimos pequenos diante de problemas que parecem insuperáveis? A presença de gigantes em nossas vidas pode ser uma representação de dúvidas, medos e incertezas. Contudo, assim como Davi, somos chamados a desafios com coragem e fé. A batalha de Davi e Gólias nos ensina que não importa quão gigantescos sejam nossos problemas, sempre há uma maneira de vencê-los, e isso começa com a confiança em algo maior do que nós mesmos. Além disso, o tema dos gigantes na Bíblia não se limita a figuras físicas. Eles também podem representar a arrogância, o orgulho e a autossuficiência, que em última análise nos afastam de Deus. A história de Nabucodonosor, por exemplo, revela o destino trágico de um rei que se deixou levar pelo orgulho. Sua transformação em um ser quase animal por sua desobediência a Deus serve como um alerta. Aqueles que se elevam demais podem muito rapidamente se ver em queda. Os gigantes, portanto, não são apenas seres imponentes. Eles são um símbolo das lições que devemos aprender sobre humildade e dependência divina. A rica tapeçaria de histórias sobre gigantes na Bíblia é um convite à reflexão. Elas nos desafiam a confrontar nossos próprios gigantes, sejam eles físicos, emocionais ou espirituais. O que são os gigantes em sua vida? Quais medos você precisa enfrentar? Através dessas narrativas, somos encorajados a lembrar que, independentemente do tamanho do nosso adversário, temos dentro de nós a força para triunfar. A fé é uma arma poderosa, e assim como Davi, podemos encontrar coragem em meio à adversidade, transformando nossos desafios em vitórias. Essa luta contra os gigantes é um tema que ressoa profundamente em cada um de nós. Muitas vezes, os desafios que enfrentamos são mais do que simples obstáculos. Eles se transformam em questões existenciais que nos fazem questionar nossa identidade e nossa missão neste mundo. Assim como Davi, que se deparou com a iminente ameaça de Gólias, todos nós temos momentos em que somos chamados a decidir se iremos enfrentar nossos medos ou permitir que eles nos dominem. No entanto, a história de Davi não termina com a vitória sobre Golias. Ela se estende à sua vida como rei, onde ele enfrentou novos gigantes, não apenas em forma física, mas também em questões morais e espirituais. O pecado e a traição, a perda e a dor, tornaram-se seus companheiros em sua jornada. Aqui, a narrativa nos lembra que a luta contra os gigantes não é uma batalha única, mas um processo contínuo de crescimento e aprendizado. Um dos maiores gigantes que Davi enfrentou foi o seu próprio pecado. A traição a Urias e as consequências de suas ações trouxeram um peso imenso sobre sua alma. A história de Davi nos ensina que todos nós somos vulneráveis e que mesmo os maiores heróis de fé podem cair em desgraça. Contudo, assim como Davi, temos a oportunidade de buscar arrependimento e restauração. Isso nos ensina que a verdadeira grandeza não é a ausência de falhas, mas a disposição de nos levantarmos após as quedas, buscando sempre um caminho de volta ao nosso propósito. Além de Davi,
Outros gigantes bíblicos também oferecem lições valiosas. O relato de Orei e de seus descendentes, conhecidos como os gigantes de Astarote, nos apresenta a imagem de um povo que, por sua própria grandeza, se afastou de Deus. O orgulho, a autossuficiência e a idolatria os levaram à ruína. Assim, a Bíblia nos adverte que, por mais poderosos que sejamos, precisamos permanecer humildes e dependentes da graça divina. Esses gigantes nos lembram que, quando nos colocamos acima de Deus, estamos destinados a enfrentar as consequências de nossas ações. Outra figura interessante que surge nas narrativas sobre gigantes é o próprio Senhor, que se revela como o verdadeiro guerreiro. Em várias passagens, Deus é descrito como aquele que luta nossas batalhas. Em Deuteronômio, Moisés assegura ao povo que o Senhor irá adiante deles e que não precisam temer os gigantes que habitam a terra prometida. Essa mensagem é um alicerce de encorajamento. Quando enfrentamos nossos próprios gigantes, somos lembrados de que não estamos sozinhos. Deus é nosso defensor, e nossa fé nele nos capacita a seguir adiante. No contexto moderno, as metáforas dos gigantes se tornam ainda mais relevantes. A sociedade contemporânea está repleta de gigantes que desafiam nossa fé e resiliência. Esses podem incluir as pressões sociais, a busca incessante por aceitação, a ansiedade e até mesmo as incertezas do futuro. Cada um desses desafios pode parecer uma montanha intransponível, mas, como Davi, somos convidados a olhar além do gigante e focar na força que vem da fé. Em cada um de nós há uma centelha divina, uma capacidade de superar desafios que à primeira vista podem parecer insuperáveis. Assim como Davi foi preparado para sua batalha através de suas experiências passadas, também somos moldados pelas circunstâncias da vida. Cada dificuldade enfrentada se torna uma oportunidade de crescimento e um passo em direção à maturidade espiritual. Portanto, a luta contra os gigantes é uma parte integral da jornada da vida. Cada vitória conquistada é um testemunho da bondade de Deus e da força que Ele nos dá. Ao enfrentarmos nossos medos e inseguranças, devemos lembrar que a verdadeira batalha não é apenas sobre derrotar um adversário, mas sobre nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. Cada desafio nos aproxima do nosso propósito maior e nos ensina a confiar mais plenamente na providência divina. Na verdade, ao olharmos para as Escrituras, encontramos promessas que nos encorajam a continuar lutando. Em Romanos 8:37, somos lembrados de que em todas estas coisas somos mais que vencedores. Essa afirmação ressoa profundamente, pois nos assegura que mesmo diante de gigantes, nossa vitória está garantida quando estamos firmados na fé. Não somos chamados apenas para sobreviver, somos chamados para prosperar, mesmo nas adversidades. A história dos gigantes da Bíblia, portanto, é um convite à reflexão e à ação. Ela nos instiga a confrontar os gigantes em nossas vidas com coragem e fé. Ao fazermos isso, não só honramos as narrativas bíblicas, mas também nos tornamos protagonistas de nossas próprias histórias de superação. Cada passo dado na direção da fé, cada desafio enfrentado com determinação, nos leva a um lugar de maior intimidade com Deus e nos prepara para os propósitos que Ele tem para nós. Essas lições não são apenas teóricas, elas têm aplicações práticas em nosso cotidiano. Ao nos depararmos com os gigantes da vida, devemos nos lembrar das promessas de Deus e da capacidade que Ele nos dá para enfrentar qualquer situação. A oração se torna uma arma poderosa em nossa batalha. Clamar a Deus por força e sabedoria é um passo essencial para vencermos nossas lutas. A comunhão com outros crentes também nos fortalece, pois juntos podemos nos encorajar e lembrar uns aos outros da grandeza de nosso Deus. Os gigantes da Bíblia são, portanto, mais do que figuras de força. Eles são símbolos de desafios que nos levam a um relacionamento mais profundo com Deus. Eles nos instigam a não ceder ao medo e à dúvida, mas a abraçar a fé e a coragem. À medida que caminhamos por essa jornada de vida, lembremos-nos de que os gigantes podem ser vencidos e que, com cada vitória, nos tornamos mais semelhantes ao nosso Criador. Em resumo, a história dos gigantes da Bíblia é uma narrativa de luta, superação e fé inabalável. Ela nos desafia a olhar para nossos próprios gigantes e a confrontá-los com a certeza de que, com Deus ao nosso lado, somos mais que vencedores. À medida que continuamos a explorar essas histórias e suas lições, que possamos encontrar a força para enfrentar qualquer desafio que se apresente em nosso caminho, sempre lembrando que a verdadeira grandeza vem da nossa dependência do Senhor.
Em última análise, a história dos gigantes da Bíblia transcende as páginas antigas. Ela ecoa em nossa vida cotidiana, nos lembrando de que a verdadeira batalha não é contra carne e sangue, mas contra as forças que nos tentam desviar do nosso propósito divino. Ao olharmos para esses gigantes, somos inspirados a crescer em fé, a buscar a verdade e a enfrentar o que nos desafia. O caminho pode ser árduo, mas a recompensa de uma vida vivida com coragem e propósito é, sem dúvida, a mais grandiosa das vitórias.